A força divina de Deus, denominada pelo nome de Espírito Santo, você já se perguntou o que seria, na verdade, o Espírito Santo? Qual seria a sua função? Qual é o significado de Espírito Santo segundo a Bíblia? Neste vídeo, eu quero convidar todos vocês a descobrirem um pouco mais sobre a identidade do Espírito Santo. Afinal de contas, qual é a função e o que exatamente é o Espírito Santo descrito na Bíblia? Deixem já os seus likes, os seus comentários e fiquem com mais este vídeo. Primeiramente, para podermos entender a respeito do Espírito Santo, precisamos ir primeiro para a divindade de Deus. Para entendermos o que é, afinal de contas, o Espírito Santo, precisamos entender que Deus, ele é onipotente, onisciente e, principalmente também, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, ele disse a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Repare que o ser humano, o homem, a humanidade em si, ela é semelhante ao Criador, até porque o Criador, ele é um único ser que é dividido em três partes. Da mesma forma, o ser humano, ele é dividido em três partes e é só um. Repare que o ser humano foi feito corpo, alma e espírito. Da mesma forma, o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas é apenas um, dividido ele em Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é apenas um, porém ele se manifesta em três formas, que no caso é a forma do Pai, que é o Pai, o Deus Criador, e que é o Filho, que é Jesus Cristo, e também é o Espírito Santo. O Espírito Santo, da mesma forma que o ser humano é feito corpo, alma e espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um, três em um. Repare que na natureza, no mundo, as criações de Deus também, muitas delas são uma coisa só, porém são três em um. Repare, por exemplo, para vocês verem o tempo. O tempo, ele é uma coisa só, porém o tempo ele é dividido em três. Repare, passado, presente e futuro. Isso é o tempo. Agora, sobre a origem do nome Espírito Santo, o nome Espírito Santo foi pronunciado por Cristo, pelos apóstolos e discípulos, primeiramente na língua aramaica. E em aramaico, Espírito Santo se pronuncia da seguinte forma: Ruha de Kadisha. Ruha de Kadisha seria Espírito Santo em aramaico. Já na língua hebraica, no fenício antigo, é descrito como Ruach Rakodesh, Ruach Rakodesh. Na língua latina, no latim, é descrito o Espírito Santo, é pronunciado da seguinte forma: Spiritus Sanctus seria a pronúncia em latim. Já na língua grega, Espírito Santo é pronunciado Agiopneuma. Agiopneuma seria Espírito Santo na língua grega. No livro de João, capítulo 14, verso 16 até o verso 26, nos é dito o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão naquele dia. Compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este
é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, o não Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu Pai, que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Nós temos neste capítulo, nesses versículos, a chegada, o aviso de Jesus, que o Espírito Santo, Consolador, o Conselheiro, iria vir. Ou seja, o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que, literalmente, um pedaço de Deus com aqueles que o servem a todo o momento, a todo o segundo. Em qualquer lugar que você for, se você for uma pessoa que segue a Cristo, que segue a Deus, você tem então o Espírito Santo de Deus para te consolar e para te aconselhar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao verso 5, nos é dito o seguinte: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava a falar. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Nesses versículos nos é esclarecido que o Espírito Santo, além dele acompanhar o cristão, o servo de Deus, ele também manifesta-se dentro daqueles que servem a Cristo, os dando a capacidade de dar vários e vários dons espirituais. E estes dons, eles se manifestam quando os cristãos, ou simplesmente os servos de Deus, estão ali louvando e glorificando a Deus. E então, variados tipos de dons do Espírito Santo que é concedido para que cada um deles tenha, como por exemplo, o dom de línguas, que é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, onde abordei um pouco a respeito do Espírito Santo, o que significa Espírito Santo e quais são as funções do Espírito Santo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.